dia, irmãos. Vamos abrir a palavra no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, semelhante a prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 26, 27 e 28. Eu vou ler até o 30, tá? Diz assim: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos ou supervisores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas pervertidas, para atraírem os discípulos para si mesmo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. Marcos, capítulo 14, do verso 23 ao 25. Marcos 14, do verso 23 ao 25. Está escrito assim: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu o beber novo, ou em novidade de vida, no reino de Deus.
E tendo eles cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade e queremos nos colocar aos teus pés, Senhor. Confiamos na tua graça, confiamos na tua misericórdia, confiamos no seu amor e precisamos da tua palavra, Senhor. Está escrito que a fé é pelo ouvir a tua palavra. Então, nessa manhã, nós estamos aqui assentados diante de ti, na tua presença, desejosos, Senhor, de ser educados pelo Senhor. Queremos que o Senhor nos ensine os teus princípios, não apenas como uma coisa de ouvir, mas que o Senhor imprima no nosso coração as realidades que o Senhor deseja nos ensinar nessa manhã. Não permita, Senhor, que a nossa dureza, a nossa tradição, nossos costumes, o nosso andar, seja impedimento do Senhor nos ensinar. Ajuda-nos a sentarmos de fato aos teus pés e a te ouvir. Considera, Senhor, que todos nós somos como as criancinhas que estão aqui brincando. Nós somos iguaizinhos a elas no mundo espiritual. Então, tem bastante paciência com a gente, Senhor, e nos ministra com carinho, com cuidado, para que a tua palavra nos dê o crescimento verdadeiro, genuíno, que procede do Senhor mesmo. Isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Nesses dias, irmãos, nós estamos tratando, estudando, sobre alguns elementos da mesa do Senhor. E nós estamos tendo esse cuidado baseado em alguns textos da palavra, onde o Senhor ele nos convida a fazer algo em memória dele. Por exemplo, se nós abrirmos a palavra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, nós vamos pegar a última frase do texto, tá? Está escrito assim, olha, Lucas 22, 19, exatamente assim: façam isso em memória de mim. 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 11, perdão, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 24, ele vai dizer assim, a última parte do versículo 24: façam isso em memória de mim. No final do versículo 25, ele vai dizer assim, este é o cálice da nova aliança, ou este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de mim. Então, porque o nosso Senhor pediu para que nós fizéssemos algo em memória dele, nós estamos esses dias aqui com os irmãos, procurando conhecer um pouco melhor qual é o verdadeiro ensino que está por trás da mesa do Senhor. Qual é o verdadeiro ensino, qual é a verdadeira realidade, né? E hoje pela manhã, a hora que nós estávamos tomando café junto, o Valdir nos lembrou, de um irmão do passado, um reformador chamado Zwinglio. E esse reformador, ele foi um homem de Deus, uma bênção na história da igreja, no lugar onde ele morava, e ele andou segundo a luz que ele recebeu. Mas um dia, ele se encontrou com outro reformador de uma outra região, que também foi uma bênção, um homem de Deus, que resgatou algumas verdades maravilhosas para a gente, chamado Martinho Lutero. E esse amado irmão também andava segundo a luz que ele havia recebido, né? Mas quando a gente fala assim, irmão, segundo a luz que recebeu, a gente desconsidera o amontoado de tradição que esses irmãos carregavam, que eles trouxeram da religião deles, né?
Porque às vezes a gente fala assim, né? Eu ando segundo a luz que eu recebi. Mas não é verdade. A gente anda segundo a tradição que a gente recebeu. E a luz é só uma pequena partícula de experiência que a gente tem no Senhor. E glória a Deus por aquela pequena partícula de experiência que a gente tem no Senhor. Mas o Senhor, Ele disse que toda planta que o Pai não plantou tem que ser arrancada. E uma das coisas que o Pai não plantou foi tradição, costume, ritual. O Pai não plantou nada disso. Então essas coisas, na nossa caminhada, né? No lavar os pés uns dos outros, no ensino, na leitura bíblica, na oração, essas coisas precisam devagarinho ir sendo tiradas e jogadas fora, para ficar o quê? A realidade, né? Então, esses dois irmãos, no que diz respeito à ceia do Senhor, eles estavam errados no pensamento deles. E por causa do erro de um e do erro do outro, eles não puderam andar juntos. Eles tiveram que se separar, porque um ficou firmado no seu erro e o outro no seu erro. Havia duas doutrinas herdadas do misticismo católico romano que os irmãos carregavam como verdade espiritual. Então o irmão Martinho Lutero, ele carregava a heresia, eu vou falar assim, que eu acho que é melhor usar esse nome, tá? A heresia da transubstanciação, que ela é manifesta inclusive no meio reformado até hoje, os irmãos que carregam essa linha, tá? Então, quando a gente vai numa ceia, participar com os irmãos, e que os irmãos, na hora que eles vão fazer a oração pelo pão, eles falam assim, agora esse pão não é mais pão, mas agora ele é o corpo de Cristo. Essa é a heresia do Martinho Lutero, que é chamada a heresia da transubstanciação. E já o Zwinglio, nós encontramos principalmente nos irmãos, pelo menos os irmãos da teologia liberal, carrega isso até hoje, e algumas, mas é mais voltado para os irmãos liberais, que ainda nós encontramos a heresia do Zwinglio nos irmãos liberais, que para o Zwinglio, nem o pão deixava de ser pão e nem o cálice deixava de ser cálice. O pão era pão, o cálice era vinho, e a única coisa que acontecia na hora da ceia é que aqueles elementos se tornavam símbolos. Era simbólico. Você estava comendo pão, mas aquele pão simbolizava o corpo de Jesus. E aquele cálice simbolizava o sangue de Jesus. Esse era o pensamento do irmão Zwinglio. E esses dois irmãos estavam errados. Os dois. E nós podemos dizer assim, é o que realmente ficou até os dias de hoje. Na grande maior parte do povo de Deus, ou os irmãos na ceia falam assim, o pão virou carne depois que o irmão orou. E o vinho virou sangue depois que o irmão orou. Ou os irmãos falam assim, não, é só um símbolo. Nós só estamos comendo pão e bebendo vinho, e isso simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Mas se a gente voltasse atrás, alguns anos, alguns séculos, se a gente voltasse lá no primeiro século, e a gente fosse, a gente fosse querer sondar o que acontecia com a igreja, porque a mesa do Senhor, ela se tornou uma coisa religiosa no período das trevas, vamos falar assim, quando a igreja se fez uma com o mundo. Porque antes da igreja se fazer uma com o mundo, os irmãos, eles partiam o pão, bebiam o cálice de casa em casa, não tinha esse negócio de juntar lá 100, 200 pessoas para fazer um ritual. E eles faziam aquilo em realidade espiritual, conforme o Senhor deixou, para lembrar da morte do Senhor, para anunciar a morte do Senhor. Ou seja, era uma reunião de família, era a família de Deus que estava ali unida, adorando o Senhor em torno da mesa dele. E uma das primeiras perseguições que a igreja sofreu foi porque eles estavam acusando os irmãos de comerem carne humana e de beberem sangue humano. Por que eles acusavam os irmãos disso? Eles não tinham acesso à reunião, eles só ouviam o que estava acontecendo na casa dos irmãos. Então, no momento da ceia, um irmão, com bastante emoção, alegria no coração, ao tomar o pão e partir, ele exclamava dizendo: Senhor, nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio de poder comer a carne do Seu Filho. Então o vizinho escutava e falava assim: estão comendo criança. Daqui a pouco um irmão, uma irmã se levantava lá,
né, com o copo na mão, né, e falava assim: Senhor, nós queremos te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos dá de poder beber o sangue do seu filho. Então o vizinho ouvia lá e falava assim: ó, estão bebendo sangue humano. E assim os irmãos foram acusados, tá, de comerem criança e de beberem sangue nas suas reuniões. E por isso a igreja sofreu uma dura perseguição e muitos irmãos foram entregues aos leões e comidos por causa dessa falsa acusação. É claro que nunca encontraram, né, provas das acusações, mas o mundo nunca precisou de prova para perseguir a igreja, né? O mundo persegue a igreja todo o tempo por qualquer coisa. Mas por que esses irmãos tinham essa verdade no coração? Porque mesmo, né, quando eles estavam na mesa do Senhor, com um cálice de vinho, um pão asmo, eles não comiam pão e nem bebiam vinho. Eles participavam do corpo e do sangue de Jesus como uma realidade espiritual. Tá? E isso deve ser a mesa do Senhor, uma realidade espiritual. O pão não vira carne, mas nós não comemos pão, nós nos alimentamos da carne do Senhor Jesus. O vinho não vira sangue, mas nós bebemos não vinho, nós bebemos do sangue do nosso Senhor Jesus. Esses são os elementos principais da mesa do Senhor. Ou seja, a mesa do Senhor nós temos pão e nós temos vinho. Por quê? Porque o pão, né, nos remete ao corpo do Senhor. E esse foi o nosso último estudo aqui. O porquê, né, desse pão nos levar ao Senhor. E o vinho ao sangue derramado. Então hoje eu gostaria de apresentar para os irmãos um pouquinho da vasta doutrina bíblica do vinho e do seu real significado na economia de Deus. E para isso nós vamos ler alguns textos da palavra. E nós vamos começar, né, na primeira menção que nós temos nas Escrituras sobre o vinho. E essa primeira menção, ela está lá em Gênesis, no capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Gênesis 9, 20. Alguns estudiosos dizem que são 2000 anos de história que ficaram para trás, né, com o dilúvio. Alguns dizem que foi um pouco menos. Mas o que a gente sabe é que a humanidade teve um grande período de vida aqui na Terra sem lei, né? Sem lei, foi um período sem lei, onde os homens, se não fosse a intervenção divina, né, os homens acabariam com tudo eles mesmos. Então o Senhor trouxe o dilúvio e salvou a Noé, o justo Noé. Não é maravilhosa essa palavra, o justo Noé? Mas antes disso, né, esse homem aprendeu a andar com Deus, esse homem aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele se tornou um pregador da justiça, ele se tornou um grande homem de Deus. E pela misericórdia do Senhor, né, quando chegou aquele grande dia do juízo, Noé e sua família estavam dentro da arca, né, junto com aqueles animais que o Senhor pediu para que ele acolhesse, e que vieram à arca espontaneamente, que entraram de 2 em 2. E depois do dilúvio, né, nós podemos dizer assim, depois de basicamente 1 ano dentro d'água, eles saem no novo mundo, para povoar esse novo mundo. E quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é adorar a Deus. Então a gente vê assim um homem de Deus, né, adorando a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus, né, ouvindo o Senhor restaurar a aliança, né, ouvindo o Senhor estabelecer regras, porque foi após Noé que são estabelecidas aquelas leis, graças ao Senhor, que nós chamamos de graça comum. E ele viu, né, o Senhor colocar o sinal da aliança dele nos céus, ele viu todas aquelas verdades do Senhor, e logo em seguida, né, entrando nessa nova terra, nós chegamos no versículo 20, e aí o texto diz assim: e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha,
e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. A gente encontra aqui na primeira menção, né, do vinho, ou da vinha, nós encontramos aqui um homem bêbado. A primeira vinha já trouxe essa barreira para nós, né? Porque o problema estava na vinha, estava no vinho, ou estava no homem? Onde estava o problema, irmãos? É importante a gente saber disso, porque nós temos esse problema, nós colocamos o pecado nas coisas, e aí é que está assim, a nossa grande barreira, nós colocamos o pecado nas coisas, o pecado não está na vinha, o pecado não está no vinho, o pecado está em mim. Eu não posso, né, plantar uma vinha, fazer o vinho e falar assim, isso aqui é para mim, e ir lá e buscar satisfazer-me naquilo que eu produzi. Porque todas as vezes que eu busco me satisfazer naquilo que eu produzi, eu vou me embriagar com aquilo e depois eu vou fazer vergonha. E isso não é só com a bebida, é com qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eu mesmo fizer e falar assim, ó, veja a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, eu vou me embriagar. E aquilo vai me fazer mal, vai me quebrar, não é verdade? Então essa é a primeira lição que nós temos sobre a vinha. Agora o que eu queria tirar aqui, não quero tirar a lição daqui, irmãos, ainda que tem muita lição para a gente aqui. Mas a única coisa que eu queria tirar aqui para os irmãos é o seguinte, é que o produto da vinha é o vinho. O produto da vinha é o vinho. Vamos ver isso com mais detalhe lá no livro de Juízes, ainda que nós vamos deixar para trás um monte de versículo bíblico que ajuda-nos a compreender, sabe, assim, o valor que foi dado para essa bebida no culto a Deus. Quando a gente estudar aí Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós vamos encontrar ali o Senhor estabelecendo o culto, né? O sacrifício, as ofertas, e em todos os sacrifícios e ofertas que eram oferecidos a Deus, havia uma oferta de libação. Já ouviram falar? Libação? Havia uma oferta de libação, que era feita com uma quarta parte de um copo de vinho. Ou seja, você pegava uma quarta parte de um copo de vinho e despejava sobre o sacrifício que você ia oferecer a Deus. E isso era uma libação. E a interpretação disso está lá em 2 Timóteo, quando Paulo está trazendo o seu último ensino para a igreja, ele fala assim, ó, isso aqui já é uma libação. Ou seja, ele já tinha acabado a carreira, completado, já estava na hora de partir, mas ele pega na pena e ele vai escrever uma última carta para nós. E ele chama aquela carta, eu estou sendo já oferecido como uma libação. Ou seja, ele já tinha feito além de tudo que ele tinha que fazer, então ele estava oferecendo aquilo como um sacrifício de libação ao Senhor, né? Então nós vamos encontrar isso, tá? De Êxodo até Deuteronômio, nós vamos encontrar várias ofertas de libação, mas eu vou pular e nós vamos lá para Juízes. Juízes capítulo 9, a partir do versículo 7. Aqui nós temos a parábola de Jotão. Juízes capítulo 9, versículo 7. Achamos? E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhe, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós? Porém, a oliveira disse-lhes, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores. É lindo isso, né? Porque aqui a gente descobre que o produto da oliveira é o azeite. E aí, né, a oliveira vai falar assim, ó, Deus e os homens. Ó, que lindo isso, Deus e os homens. Ou seja, o azeite
não era algo que só Deus, mas os homens também prezavam, né? Então vamos dizer assim, ó, os homens eles usavam o azeite para uma série de coisas, né? Para remédio, para alimentação, para que mais? Para fazer perfume, porque o azeite é um condutor de fragrância, né? E Deus, ele nos deu o azeite como uma figura daquilo que o Espírito de Cristo faz, porque o Espírito de Cristo, ele toma todas aquelas qualidades que há em Cristo e comunica conosco, como o azeite, ele recebe todas aquelas fragrâncias de Cristo e traz para aqueles que receberam o Espírito Santo, ou seja, o azeite, né, da unção, ele é uma figura. Então, o azeite, Deus e os homens prezam, é isso que a oliveira está falando aqui na palavra de Jotão, ou seja, é importante a gente ver isso, que o produto da oliveira não é azeitona. Agora, da azeitona para o azeite, o que acontece para que a azeitona vire azeite? Ela tem que ser esmagada. Se ela não for esmagada, não tem azeite. Então nós podemos dizer assim que a oliveira produz azeite. É fácil a gente entender isso, né? Não é difícil não, né? Mas vamos lá. Aí nós temos uma segunda planta. Está escrito assim, ó, verso 10. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores. Ou seja, a figueira, no caso, diferente da oliveira, a figueira produz um fruto doce. O figo é uma doçura. A qualidade do figo está na sua doçura. É um fruto cheio de doce, de açúcar, de delícia. Esse é o figo. Então a figueira não ia reinar sobre floresta nenhuma, porque vamos falar assim, o beneplácito da vida dela era produzir doçura. E é muito importante isso, irmãos, porque a figueira na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela também representa, né? Podemos dizer assim que a figueira bíblica, ela representa o judaísmo. Só que o judaísmo nunca produziu doçura. Nunca produziu fruto de doçura, né? É aquela figueira sem fruto. Só as folhas que servem para os homens se esconder de Deus. E não só a figueira, mas eu penso que é isso que a religião faz. A religião, ela foi estabelecida pelo homem com um objetivo: produzir doçura. Mas ela produz intemperança, ela produz hipocrisia, malícia, maldade, e se torna apenas um esconderijo dos hipócritas. Então a figueira representa essas coisas, né? Mas a figueira falou assim, ó, eu não vou deixar de dar fruto para reinar sobre as árvores do bosque, não. E aí então nós chegamos na videira, versículo 12. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu vinho, que alegra a Deus e os homens, e iria pairar sobre as árvores? Algumas traduções está mosto, algumas traduções está vinho novo, Mas esse é o produto da videira. Ou seja, a videira produz vinho. Agora o texto é interessante aqui, né? Porque ele vai dizer que esse vinho alegra Deus e os homens. Aonde que o vinho alegra Deus? Aonde que o vinho alegra os homens? É importante a gente compreender essas coisas. É muito importante, tá? Porque, biblicamente falando, a videira é uma figura, é só um tipo, tá? A realidade é Cristo. Vocês querem ver? Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Achamos?
eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Sabe, quando o Senhor Jesus fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, ele não está dizendo que as outras videiras são mentirosas. O que ele está dizendo é que ele é a realidade, as outras são figuras. Ou seja, a natureza, através da videira, ela está nos apresentando quem é o nosso Senhor. Ele é a videira verdadeira. Então vamos assim, especular um pouquinho, antes da gente avançar no estudo bíblico, Vamos especular um pouquinho sobre esse assunto de Jesus ser a videira verdadeira. Lá no Evangelho de João, no capítulo 2, nós temos um milagre. Os irmãos se lembram de João 2? Do milagre de João 2? Uma coisa que eu gosto muito aqui no capítulo 2 do Evangelho de João, tá? É a palavra de Maria, no versículo 3. Porque aqui nós temos um casamento, Nós temos aquele casamento que Jesus é convidado, E estava lá a mãe de Jesus, o texto diz assim, ó, ali estava a sua mãe. E estavam os seus discípulos e todos convidados para as bodas. Então no versículo 3, o texto diz assim, ó, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E interessante que a resposta do Senhor para ela foi assim, ó, mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, nós precisamos ligar o assunto de João 2 ao Calvário. Nós temos que fazer essa ligação, sabe? Do milagre de Caná com o milagre do Calvário. Por quê? Porque aquela palavra de Maria, eles não têm mais vinho, ela não aponta apenas para aquela festa de casamento. Ela aponta para uma realidade da humanidade sem Deus. Nós podemos dizer assim, que o casamento no Éden, e o casamento em Caná, e o casamento até os dias de hoje, é um lugar onde os jovens, os casais, buscam a plenitude da satisfação, da alegria, do se completar. É isso, quando Adão casou-se com Eva, ele disse assim, ó, essa agora é carne da minha carne, osso dos meus ossos, varoa, ou seja, saiu do varão, achei a minha cara metade, e ainda hoje a humanidade vive assim, os homens falam assim, ó, os homens não, porque isso tem mudado nesses últimos dias, mas lá no fundo do coração do homem, ele fala assim, ó, a hora que eu encontrar a minha varoa, aí eu vou ser feliz. Aí as meninas falam assim, um dia vai aparecer o meu príncipe encantado, e quando ele chegar, então eu vou ser feliz, E o mundo vive nessa busca, E quando a gente encontra, aí a gente descobre que acabou o vinho, Porque encontrou aquilo que estava buscando, mas continua vazio, sedento, sem alegria, Aquilo que parecia ser a solução do problema, parece que trouxe mais problema ainda. E então nós encontramos um povo que perdeu a alegria, que perdeu a graça, que perdeu o sentido, que perdeu o prazer. Então, quando Maria fala assim, eles não têm mais vinho, essa é uma declaração universal. Mas o Senhor responde assim, ó, ainda não é chegada a minha hora. Por quê, irmãos? Porque é a cruz, deixa eu tentar explicar isso aqui com muito carinho, tá? É a cruz, a obra da cruz, a morte do Senhor e a sua ressurreição e ascensão e o derramar do Espírito Santo que vai trazer para os homens o vinho novo. No dia de Pentecostes foi isso que aconteceu. Quando os discípulos cheios do Espírito Santo começaram a proclamar a verdade na língua de todas aquelas pessoas que estavam ali, alguns judeus disseram assim, ó, não, eles estão cheios de vinho novo. Eles estão cheios de vinho novo. E realmente eles estavam. Porque o vinho novo foi depositado num odre novo, que é a igreja, no dia de Pentecostes. Então você vê o significado do vinho, quão abrangente que é o significado do vinho. Então lá em Caná da Galileia,
quando faltou o vinho, o Senhor falou assim para aqueles serventes, falou assim, ó, enche essas talhas de água, que havia lá umas talhas enormes, tá? Enormes. Aquela medida é a medida de um homem, tá? 6 metretas. Os judeus usavam aquilo para se purificar antes dos rituais. Ou seja, usava para tomar banho, né? Porque se purificar é isso, é entrar lá dentro e tomar banho, lavar, aquelas lavagens rituais que eles faziam, falavam assim, agora nós estamos puros, agora nós pode comer, beber, festar, porque os pecados ficou tudo aqui na água, né? Que nem alguns crentes acham que o batismo faz, né? É uma tragédia isso, né? Porque é a tradição dos homens, né? Lá estamos nós de novo falando da tradição dos homens. Então o Senhor falou assim, ó, enche essas talhas d'água até na boca. Aí aquelas talhas foram repletas de água, né? Aí depois ele pegou e falou para eles assim, ó, pode tirar a água e levar para o mestre-sala. E então, né, eles foram lá, cataram a água, quando eles levaram para o mestre-sala, o mestre-sala falou assim, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Mas por quê? Porque todos colocam primeiro o vinho ruim, né, e deixam o melhor para o final, vocês inverteram a coisa, né? Porque aquele vinho foi produzido pela videira verdadeira. Então, porque aquela água passou pela videira verdadeira, então eles experimentaram o mais precioso vinho já provado no mundo, naquela festa lá. Porque Jesus é a videira verdadeira. Agora, como que a videira produz vinho? Então, né, nós temos esse elemento, a água. A videira é vamos falar assim, essa cepa feia, né? É uma cepa feia, que ela cresce primeiro para baixo. A videira é assim, ó, você planta a videira lá, você não vê nada, porque ela cresce primeiro para baixo. O que ela está fazendo? Ela está indo buscar água. Então ela vai até os lençóis d'água. Quanto mais trabalho ela ter para encontrar água, mais doce vai ser o vinho lá na ponta, entendeu? Então ela desce lá nos lençóis e ela acha a água lá. E a água, ela passa por aquela cepa, e aí ela chega nos ramos, chega nas varas, chega nos ramos, chega na uva. Então, quando aquela uva fica madura, o que nós temos ali é a perfeição do fruto. Não existe os artistas, você pode ver que todo artista que pinta fruta, ele sempre vai pintar um cacho de uva, porque é o mais bonito. Né? Aquelas esferas todas no mesmo tamanho, a simetria, a ordem, a organização, é uma perfeição só, né? Um cacho de uva, mas um cacho de uva não é vinho. Então o que acontece, né? Se você tem uma vinha, você também tem que ter um lagar. É uma outra coisa que eu gostaria que vocês olhassem na Bíblia, porque nós vamos encontrar essa palavra em muitos lugares na Bíblia, lagar. Inclusive todos os textos que falam de prosperidade lá no Antigo Testamento fala, sabe, da eira e do lagar. Porque na eira o trigo era malhado e no lagar o vinho era produzido. Então o que é o lagar? O lagar são basicamente 2 piscinas que é feita na rocha, tá? É preciso se fazer 2 piscinas, uma um pouco mais acima e uma um pouco mais embaixo, e fazer um cano que liga um ao outro, tá? Esse é o lagar. Então quando chega a época da colheita, o vinho, ou seja, a uva, ela é colhida madura e lançada no lagar. E depois os homens vão àquele lagar e eles têm a dança do lagar, né? Que é uma alegria só quando eles vão pisar a uva no lagar. Porque aí aquela fruta é esmagada pelos pés daqueles homens, toda esmagada. E nós temos lá um piscinão cheio de borra, de casca, de líquido, de semente, tudo junto e misturado, por 3 dias. Então, são 3 dias o tempo suficiente para que aquela mistura toda lá se torne vinho, porque aquela mistura vai fermentar. E aquela fermentação, ela vai fazer com que as cascas, a semente, a sujeira suba, e embaixo fica o vinho. E aí, depois de 3 dias, ele vai lá e destampa o lagar para sair para o outro tanque o vinho. Sai primeiro o vinagre, ele tampa, limpa, guarda o vinagre, que é usado como remédio e antisséptico, desinfetante, tempero, um monte de coisa, tá?
Inclusive os homens lá, os romanos lá no tempo de Jesus, eles usavam vinagre para limpeza das genitálias quando eles faziam as fezes. Era para isso que era usado o vinagre, que às vezes os irmãos falam lá, né, que o soldado ficou com dó de Jesus, molhou a esponja no vinagre, pôs na boca dele para matar a sede dele. Mas aquela esponja lá não era para ninguém matar a sede, não. Aquela esponja os homens usavam para se limpar quando eles defecavam. Então, ali é o cúmulo da zombaria humana sobre o Senhor. Por isso que quando aquela esponja tocou-lhe a boca, ele disse, tetelestai. Pronto. Já recebi tudo. Tudo o que precisava eu já recebi. Tudo o que vocês tinham para me dar, eu recebi aqui nessa esponja. É triste ver isso, ouvir isso, na verdade. É difícil ouvir isso. Mas nós louvamos o Senhor, porque Ele é valente. E Ele enfrentou. Ele bebeu o cálice da ira que estava sobre nós até o fim, para poder nos dar um cálice de bênção, para a gente tomar e falar assim, glória ao Senhor, né? Salmo 116, vocês lembram o que diz o Salmo 116? Salmo 116, eu não consigo ler só o versículo, sabe? O versículo que eu queria ler é o 13, mas sempre que eu chego aqui eu não consigo sair do lugar. Então vamos lá, o Salmo 116 é uma expressão de amor e gratidão a Deus por causa da salvação. Então ele diz assim, ó, amo ao Senhor. Como não amar, né? Como não amar esse Senhor tão maravilhoso? Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto eu o invocarei enquanto eu tiver vida. Os cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o seu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito, dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ó, que lindo! Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso é o que nós fazemos com muita alegria, né? Nós bebemos o cálice da salvação e invocamos o nome do Senhor. Mas o nosso Senhor, Ele tomou o cálice da ira. Nosso Senhor tomou o cálice da ira. Nosso Senhor tomou o cálice da condenação que era nossa. O nosso Senhor tomou o cálice da inimizade dos homens contra Ele mesmo, né? Para que nós pudéssemos tomar o cálice da salvação e dizer assim, ó, o Senhor é o meu Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Pagarei meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Sabe, irmãos, os irmãos do passado, eles entendiam que essa deveria ser, sabe, a base da ceia do Senhor. Deveria ser o lugar onde os santos se reuniam para oferecer ao Senhor aquilo que é devido. Ou seja, adorá-lo, exaltá-lo, louvá-lo e pagar votos. Sabe, essa palavra é muito distorcida nos nossos dias. Porque hoje, né, quando a gente fala disso, a gente já pensa logo no mamão, né? No dinheiro. Claro que nós devemos aprender a honrar o Senhor com a nossa renda, tá? Mas
tudo que o Senhor fez na sua vida, todas as bênçãos que o Senhor deu para você, não foi exclusivamente para você. E não foi para você guardar para você. Tudo. Você precisa aprender a repartir, sabe? E quando você reparte aquilo que o Senhor te deu, você está realmente pagando seus votos diante do Senhor e diante dos irmãos. E quando você faz isso, toda a igreja se beneficia daquela bênção que você recebeu. Deixa eu ser um pouco mais claro aqui, tá? Quanto nós temos perdido dos irmãos ficarem calados o tempo inteiro só ouvindo os outros falar. Os irmãos precisam abrir a boca e repartir das experiências que os irmãos têm com o Senhor. Os milagres que o Senhor tem feito para vocês no escondido do dia a dia, precisa ser compartilhado com o restante da Assembleia, para fortalecer os irmãos, para alegrar os irmãos, né? E para alegrar o Senhor. Porque o Senhor se alegra quando nós fazemos isso, sabe? Quando nós damos testemunho daquilo que Ele tem feito conosco, sabe? E alguns irmãos, né, às vezes ficam até retidos de ter experiências novas com o Senhor, porque o Senhor não vai colocar nada, sabe? Não vai ficar colocando tudo a vida inteira num poço da onde ninguém vai poder beber, né? Então, às vezes a gente cria aquela coisa que se a gente for falar daquilo que o Senhor tem feito para nós, né, nós vamos nos expor, né? As pessoas vão ficar sabendo da nossa necessidade ou de como nós temos sido abençoados, supridos, sustentados. E existem as mais diversas facetas no meio do povo de Deus, né? Tem um melancólico que sempre tem que mostrar para os outros que nada está bom. E tem, né, aquele outro que, mesmo estando tudo ruim, ele tenta mostrar para todo mundo que está tudo bem. E aí nós nunca temos essa realidade dos irmãos poder abrir a boca na mesa do Senhor para expressar as verdades do cuidado do Senhor na vida deles, dia após dia. Então imagina que festa seria nós nos assentarmos em torno de uma mesa para comer e beber em memória do Senhor, e os irmãos têm essa liberdade de colocar de lado, sabe, os assuntos do cotidiano, e o irmão compartilhar como que o Senhor foi fiel durante a semana, suprindo a mesa, socorrendo, né, ajudando a pagar a água, a pagar a luz, a trocar o pneu do carro, como que o Senhor foi fiel naquele momento em que você estava quase para sair no tapa com seu filho, e veio um socorro do Espírito ali, que te acalmou, e que ordenou as coisas, e você pôde pedir perdão para ele pedir perdão para você, e resolver. E aquela irmã que estava enferma, sem esperança nenhuma, e de repente uma oração, e ela foi curada, e o Senhor encheu o coração de alegria, sabe? Isso deveria ser o partir do pão. Era isso que tinha que ser o partir do pão. Ou seja, nós não apenas íamos lá comer o pão, beber o cálice e lembrar do Senhor, mas nós adoraríamos o Senhor, nós pagaríamos os nossos votos ali diante do Senhor e celebraríamos uma festa maravilhosa para o nosso Senhor. Mas nós perdemos isso de vista, nós ficamos com os rituais e está tudo bem, né? E está tudo certo. E infelizmente, né? Vamos dizer assim, a missa nasceu assim. A Eucaristia virou missa. Porque ritual, em cima de ritual, em cima de ritual, em cima de ritual. Aí ficou tudo decoradinho, todo mundo vai lá e já sabe como que é, porque quem viu uma, viu todas, e não tem nada novo, né? E se a gente, irmão, seguir as nossas tradições, a mesma coisa. Essa é a nossa tendência, sabe? Sempre fazer as mesmas coisas. Mas deixa eu voltar aqui, senão eu não consigo terminar aqui nem o pedacinho que eu separei aqui para falar para os irmãos sobre o vinho. Vamos ler mais um texto que está em Isaías, capítulo 63. Vou ler só os 6 versículos primeiros, tá? Quem é esse que vem de Edom, de borraça, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver
quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve, e atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Sabe, esse texto é muito precioso, que ele está falando exatamente isso, que o Senhor lá na cruz, Ele é aquele que está pisando o lagar da ira de Deus, que está esmagando o fruto da vinha, para produzir o vinho novo. Então houve um juízo no Calvário, que representa o esmagar da uva no lagar. E houve um vinho novo no dia de Pentecostes, que representa o Espírito do Cristo exaltado, sendo derramado sobre todos nós. Então o vinho, ele representa todas essas coisas, né? Lá em Lucas, o nosso Senhor vai falar assim, ó, não se deita vinho novo em odres velhos. E ele está falando disso, dessa realidade espiritual que viria sobre o povo de Deus, né? Ele está falando sobre a realidade, sabe, que o vinho representa o evangelho ou a religião, porque o vinho velho representa a religião. O vinho velho representa a religião. E haverá um dia que o nosso Senhor vai pisar uma vinha no lagar da sua ira. Ele vai pisar uma vinha no lagar da sua ira. E eu entendo que essa vinha é o judaísmo. É o judaísmo com todas as suas pompas, que um dia vai ser esmagado lá, tá? No lagar da ira de Deus. Ou vamos dizer assim, esse Israel que tem resistido o Senhor. Antes da vinda do Senhor, eles vão experimentar as 7 taças da ira, né? Porque eles vão estar aqui quando a ira for derramada, né? Não vai ser fácil não. Vamos pegar somente mais 2 textos, que está em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É lindo isso, né? Então aqui nós temos de novo esse comparativo, vinho, Espírito. Agora ele está falando aqui que a gente não deve se embriagar com vinho, mas que a gente deve ser cheio com o Espírito Santo, né? E aqui nós vamos encontrar aqui qual é o caminho para esse ser cheio do Espírito Santo, né? E tem tudo a ver com o que nós estávamos falando agora há pouco, ó. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, esse é o caminho de ser cheio do Espírito Santo. Não é porque o vinho representa o Evangelho, não é porque o vinho representa a obra do Calvário, que nós vamos achar que a gente vai se encher de vinho e a gente vai ficar cheio do Espírito Santo. Não, é o contrário. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora, por outro lado, se nós formos lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 23... 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, nós vamos encontrar a seguinte frase. Não bebas mais água só. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Um pouco de vinho, usa um pouco de vinho, né? Ele está falando do presbítero aqui, né? Está dando o caminho para a separação dos presbíteros, né? O caminho para separar os irmãos na igreja, e ele para o assunto e entra no assunto do vinho. Ele fala assim, não bebas água só, mas usa um pouco de vinho, né? Como que a palavra de Deus ela é equilibrada, né? Então a gente vê que o problema não é o vinho, o problema é o homem,
O problema não é o vinho, o problema é o homem. Então, irmãos, colocando, né, essa base, a gente poderia usar muitos outros textos. Por exemplo, os irmãos lá em Coríntio, eles usavam o vinho para se embriagar, né? Está escrito lá que uns enchiam a pança, outros se embriagavam, enquanto outros passavam fome. Sim? Irmão, entendendo que o azeite também, na época, era usado como pomada, sim, para corte, cicatrização, sim. podemos entender que esse vinho também pode ser usado como um bálsamo? Era um remédio. É um remédio. Ou seja, irmãos, qualquer farmacêutico vai dizer isso. A diferença, tá? Qualquer remédio, a diferença do remédio para o veneno está na dosagem. Não é verdade? Qualquer medicamento. A diferença do remédio para o veneno é a dose que você toma dele. Então, é claro, irmãos, que a palavra de Deus não ensina a gente a brincar com vinho. Não. O primeiro texto que nós lemos mostra um homem exagerado no vinho. O último texto que nós lemos, nós vemos um homem sendo recomendado a usar vinho. Então, o problema não está no vinho. O problema está no homem. Mas quando nós descobrimos, sabe, irmãos, estudando a palavra, né, esses textos que nós lemos, tinha outros, mas esses eu penso que são suficientes, de que o vinho, ele representa o evangelho. O vinho, ele representa o sangue da nova aliança, porque o nosso evangelho, ele está fundamentado em uma aliança eterna. E o vinho representa a nova aliança no sangue. Então, nós precisamos, sabe, ter clareza disso. Porque se o Senhor usou o vinho na ceia, se o Senhor fez uso do vinho na ceia, para lembrar da nova aliança, como nós podemos abrir mão dessa realidade? Como nós podemos dizer, não, isso aí é coisa do passado, nós vamos fazer do nosso jeito, né? Eu até entendo que, por exemplo, os irmãos, né, quando estão na prisão, porque eu vi isso acontecer, sabe? E nós temos o irmão Atmani contando lá em algumas biografias dele, de quando ele estava preso, e ele pregou o evangelho lá na cadeia, e muitos homens creram no Senhor. E eles passaram a partir o pão junto na cadeia, sabe? Eles ceavam na cadeia. E lá, né, na ceia, eles partiam o que eles tinham na mão e comiam em memória do Senhor. Eles bebiam o que eles tinham na mão e bebiam em memória do Senhor. E os irmãos se regozijavam e se alegravam diante do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor com eles, porque o Senhor não faz questão dessas coisas como nós. Mas nós podemos dizer assim que o vinho representa uma realidade espiritual e o pão representa uma realidade espiritual. Então, se nós conhecemos a realidade espiritual, dificilmente nós faremos essas coisas de qualquer maneira. Mas se nós não conhecemos a realidade espiritual, então nós fazemos as coisas do nosso jeito, ou então nós fazemos as coisas por tradição. Então, infelizmente, hoje, né, a gente vê principalmente nessas reuniões chamadas Santa Ceia, nós vimos os irmãos fazendo qualquer coisa. Vou usar bem essa palavra, que eu acho que é melhor. Nós vimos os irmãos fazendo qualquer coisa, porque é só tradição, ninguém sabe o que significa nada, ninguém sabe o que é a realidade de nada, ninguém sabe nem o significado do momento, nem como deveria ser, nem onde deveria ser. Por que isso acontece? Isso acontece porque a gente segue um caminho, como eu já disse aqui, é igual comer peixe na Sexta-feira Santa. Fala assim, eu faço porque meu pai fez, porque meu avô fez, meu bisavô fez. Eu falo, eu cheguei aqui, os irmãos estavam fazendo, mas para a gente fazer também. Então, é dessa maneira que a gente joga fora as verdades daquelas coisas que a gente faz. Por isso que Jesus, ele falou isso, tá? Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, quando o Senhor Jesus fala assim para aqueles homens. Está em Marcos 7 também. Jesus fala assim, jeitosamente vocês rejeitam o mandamento de Deus e faz as coisas conforme a tradição. Isso não é feito de qualquer jeito, é jeitosamente. Aí jeitosamente a gente vai tirando de lado aquilo que é mandamento de Deus e vai colocando no lugar a nossa própria tradição.
Aí vem uma outra geração e fala assim, ó, isso aqui é a ceia do Senhor. Aí vem uma outra e fala assim, eu nem sei o que é, mas está todo mundo fazendo, eu faço também. E então foi tudo embora. Se perdeu as verdades. Nós vivemos esse tempo em tudo, irmãos. Em tudo nós vivemos esse tempo. Porque, como eu disse lá no começo, nós temos luz e tradição. Tudo misturado, né? E nós não andamos tanto segundo a luz que recebemos, mas nós andamos mais segundo a tradição que recebemos. Então há um momento em que a gente precisa parar, porque não se conserta carro andando, né? Então há um momento que a gente precisa parar e fazer uma revisão. Descobrir o valor, o significado, a importância de cada uma dessas coisas e buscar do Senhor revelação, para então a gente se movimentar segundo aquilo que o Senhor nos revelou. Em tudo, irmãos, isso tem que ser assim, para que a gente cresça. Então, se assim o Senhor permitir, na próxima reunião, eu quero ver se eu consigo tocar com os irmãos no assunto do cálice. Por quê? Porque nós temos 2 cálices na Bíblia, 2. Nós temos o cálice de bênção e nós temos o cálice da ira, né? Nós temos o cálice da salvação e nós temos o cálice do juízo. Então, nós vamos, na próxima reunião, nós vamos estudar um pouquinho sobre o assunto do cálice. E se a gente tiver tempo, né, numa próxima reunião, nós vamos estudar sobre a mesa do Senhor. E nós vamos ver isso em toda a Bíblia também, a mesa do Senhor. E então, né, nós conseguimos juntar todas essas coisas e ter uma compreensão melhor do porquê que o Senhor, naquela noite que ele foi traído, ele estabeleceu aquilo que nós chamamos de ceia. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por todo esse teu ensino da tua palavra, Senhor. Tu és a videira verdadeira e nós somos os ramos, Senhor. E toda vara que está ligada em ti produz fruto. E o fruto da videira é um vinho novo. Então, Senhor, nós também queremos produzir esse vinho novo, que é o verdadeiro evangelho, Senhor. Que é o evangelho que vem a nós pelo teu Espírito Santo e que traz para nós a cruz, traz para nós a morte, traz para nós a ressurreição. Ô Senhor, nós queremos ser embriagados com o teu Espírito, com a tua palavra, com a tua verdade, e nós queremos, Senhor, que essas verdades espirituais se tornem nossa porção diária, Senhor, para que durante a nossa semana nós sejamos um vinho novo, para que as pessoas aí fora possam beber do Senhor. E nós também queremos, Senhor, aprender a cada vez que nós chegarmos à tua mesa, nós poder fazer memória de ti, lembrar da tua morte, da tua ressurreição e adorar o Senhor na beleza da tua santidade, porque o Senhor é digno de receber realidade, porque quando o Senhor se deu por nós, o Senhor se deu por inteiro. Então, Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e nós pedimos a ti que o Senhor faça com que essa palavra se torne vida dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.